Bom dia, meus amados. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, que Deus abençoe grandemente a sua família. Que você tenha uma segunda-feira abençoada na presença de Deus. Amém? Gostaria de estar pedindo para você que não se inscreveu no canal, deixar o seu like aí, inscrever no canal, estar compartilhando essa palavra com seus amigos. Amém? Vamos meditar num texto hoje que está lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 21 até o versículo 23. Aqui está dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste de mim vocês que praticam o mal. Uma palavra forte, meus amados, para nós que estamos ouvindo a palavra do Senhor, para nós, muitas vezes, que estamos na igreja, uma palavra poderosa para a nossa reflexão. Essa palavra, ela inclui todos os grupos de pessoas, mas principalmente os que estão na casa do Senhor. Amém? A Bíblia vai dizer: nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino dos céus. Muitos dizem crer em Jesus, muitos dizem confessar em Jesus, mas a Bíblia nos ensina que nem todos aqueles que diz Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Meus amados, aqui há algo muito interessante para a nossa reflexão, algo muito importante para o cristão meditar. Aquele que faz a vontade do Pai, aquele que faz a vontade de Deus entrará no reino de Deus. Amém? Então isso significa que não adianta fazermos segundo a nossa vontade, mas nós devemos fazer segundo a vontade de Deus. E a grande pergunta aqui que comento é: qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para mim e para você? Amém, meus amados? Se você for ler um pouco abaixo aqui, nós lemos Mateus no capítulo 7, fomos até o 23. Se você começar ali em Mateus no capítulo 7, a partir do versículo 24, a Bíblia vai estar dizendo, né, aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Veio a tempestade e a casa ficou de pé. E aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a areia, veio a tempestade e a casa saiu. É interessante meditarmos nesse texto, nessa passagem que lemos agora, né, de Mateus 7, do 21 ao 23, e Mateus no capítulo 7, a partir do 24, porque está se referindo a pessoas que ouviram a palavra de Deus, a cristãos que ouviram a palavra de Deus, pessoas que ouviram a palavra de Deus. Jesus ele vai dar a diferença, o que ouve e pratica a palavra e que ouve e não pratica a palavra. Só ouvir a palavra, meus amados, ela não trará para nós nenhum resultado, mas nós temos que praticar a palavra de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a nossa vontade. Se você for meditar lá em Romanos, no capítulo 9, a partir do versículo 30 ao 33, apóstolo Paulo vai estar dizendo que os gentios que não procuraram a salvação, ao ouvirem a salvação, receberam pela fé. E os judeus que procuravam a salvação, pelas obras não receberam. Aí o apóstolo Paulo vai perguntar o porquê. Aí ele vai dizer: porque procuraram pelas suas próprias obras e foram rejeitados por Deus. Amém? Então, meus amados, a obra de Deus não é conquistada pelas nossas próprias mãos e nem nossos próprios esforços. Nós temos que entender que a obra de Deus
ela é feita por Cristo Jesus. Cristo fez a obra e nós temos que crer, receber pela fé. Os gentios receberam pela fé e creram em Jesus e receberam a mensagem. E os judeus que tentaram pelos seus próprios esforços, pelas suas próprias obras, foram reprovados. É muito interessante a gente meditar nesse texto, a gente refletir nessa situação. Como você tem buscado? Amém? Como você tem se posicionado? Lá em João, eu sempre comento esse texto aqui, é um texto muito maravilhoso. Lá em João, no capítulo 6, no versículo 28, fizeram uma grande pergunta para Jesus: como realizar a obra que Deus quer? Como fazer a vontade de Deus? Aí Jesus vai responder, em João 6, 29, simplesmente creia naquele que ele enviou. Amém, meus amados? Fazer a vontade de Deus é acreditar em Cristo, é dar toda a honra e toda a glória para Jesus, é glorificar o nome de Jesus, é entender que você é salvo pela fé. Você se encontra na presença de Deus, não é pelo seu esforço, mas é pelo esforço de Jesus. Cristo te resgatou. Amém? A obra que Deus quer que você faça é que você creia em Cristo. Ele vai dizer para muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Não declaramos a palavra em teu nome? Não declaramos a palavra de Deus em teu nome? Não profetizamos em teu nome? Muitos vai dizer. Aí muitos vai dizer: não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres? Então eu declararei: nunca vos conheci. Afaste de mim os que praticam o mal. Amém, meus amados? É bem interessante a gente entender que todos nós, perante Deus, praticamos o mal e não o bem, e somente crendo em Jesus nós podemos ser justificados. Pelas nossas obras nós seremos reprovados, mas Cristo nos aprovou através da sua obra, mediante a fé no nome de Jesus, que eu e você somos salvos, amém? A Bíblia vai dizer: todo aquele que nasce de novo, esse é o que entra no reino de Deus. Lá em João, no capítulo 3, quando Jesus vai conversar com Nicodemos, ele fala para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Se você entender, meus amados, refletir nesse texto, Nicodemos, ele era príncipe dos judeus, ele era encarregado de ensinar a nação de Israel a adorar a Deus, ele era fariseu, ele ensinava os fariseus. Era a religião mais predominante que tinha na época do judaísmo. E ele ensinava os judeus sobre Deus. Ao Nicodemos passar pela rua, os pais e as mães diriam assim para os seus filhos: eu quero que você seja como Nicodemos. Mas Jesus, quando vai conversar com Nicodemos, ele diz: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Amém, meus amados? Para nós entrar no reino de Deus é necessário que a gente nasça de novo. E o novo nascimento não é algo que acontece de forma natural, mas ele acontece de forma espiritual. Jesus vai dizer: aquele que nasce de novo, ele é como o vento, não sabe para onde vem nem para onde ele vai. Você crê em Cristo, você acredita em Jesus, você crê que Jesus perdoa os seus pecados, que Jesus é o Senhor da sua vida e você é salvo. E nesse momento você nasce de novo. É nesse momento que você faz a vontade do Pai, no momento a qual você acredita em Cristo. Quando você dá honra e dá glória a Jesus, quando você dá toda a honra e toda a glória a Cristo, esse é o momento que você faz a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é acreditar em Jesus, é aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Assim como Jesus diz para Nicodemos: se não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E essa mensagem ela equivale para todos aqueles que ouvem a palavra. Se não nascer de novo, se não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Amém? Você não pode, nós só podemos entrar no reino de Deus após o novo nascimento, e ele acontece pela fé. Quando você crê em Jesus, nesse momento você nasce de novo. Quando você acredita do fundo do seu coração em Jesus, nesse momento você confessa Jesus como o único Senhor e Salvador, você declara que se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, nesse momento você nasce de novo. Então, por isso, está dizendo aqui, Mateus 7, 21,
Nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade. Só dizer não adianta. Fazer a vontade é crer em Jesus, é acreditar em Jesus, é se posicionar pela fé, andar em cima daquilo que a palavra de Deus diz, é agir sobre a palavra de Deus. Quando você age sobre a palavra de Deus, você está fazendo a obra que o Pai requer. Deposita a sua confiança em Cristo e haja sobre a palavra, haja sobre a fé, acredite que aquilo que Jesus ensina é a verdade. A Bíblia vai dizer em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? A Bíblia vai dizer que o mundo jaz do maligno, né? Lá em 1 João 5,19, né? Mas a vitória que vence o mundo, a vitória que vence o maligno é a nossa fé. Quando você acredita em Jesus, o maligno cai por terra e você se torna um vencedor. Amém? A vontade do Pai é que você creia em Jesus. Amém? Essa é a obra que Deus quer que você faça. Quando você crê da maneira correta, você vai produzir o fruto correto. Que quando você acredita em Jesus de verdade, você recebe o Espírito Santo no seu coração, ele vai te conduzir. E ele vai dizer, aquele que nasce de novo, ele é como o vento. Ninguém sabe para onde ele vem, nem para onde ele vai. Amém? Assim, quando você sai para fora, você sente o vento bater, você não sabe aonde é o começo do vento e aonde ele termina. Assim é o novo nascimento. Amém? Você não vive mais a sua vida, mas o Espírito Santo vive em você. O Espírito Santo, ele vai te conduzir à obra de Deus. Desde que você entregue o seu coração para ele, você reconheça que não é pelas suas obras, é pelas obras de Jesus. Nesse momento, o Espírito guiará você a toda a verdade. Amém? Aí você não ouvirá do Senhor, eu nunca vos conheci. Amém? Quando você recebe o Espírito Santo, porque você dá honra e dá glória e dá crédito a Ele. Não é pelo teu esforço, não é pelas tuas obras que você entra no reino de Deus, não é pelo teu esforço que você entra no reino de Deus, mas quando você crê em Cristo, aí você entra no reino de Deus. O Espírito Santo leva você ao reino de Deus. Amém? O Espírito Santo que te guia. A Bíblia vai dizer em João, no capítulo 16, no versículo 7 e 8, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra de Deus. Acredite em Jesus. Ele vai dizer lá em João, no 14, 23, aquele que me ama guardará as minhas palavras. Eu, Pai, viremos nele faremos morada. Se você crê no Senhor de verdade, você guardará a palavra do Senhor de verdade. Se você confessar e a palavra só estiver na sua boca e não estiver no seu coração, significa que você não creu de verdade, porque a Bíblia vai dizer em Romanos 10:10, com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Com o coração se crê, com a mente se crê. Quando a sua mente é transformada, quando a sua mente é renovada, você não terá mais prazer no pecado, você não terá mais prazer no erro, mas você terá prazer nas coisas de Deus. Esse é o sinal que você nasceu de novo. Aquilo que você fazia outrora no passado, agora você não sente mais vontade de fazer. Quando você lembra do que você fazia no passado ou quando você erra, você sente tristeza. O Espírito Santo traz tristeza. Se você sente prazer no pecado, se você sente prazer no erro e confessa Jesus, significa que ele está só na sua boca e ele não está no seu coração. E você não nasceu de novo, porque quando você nasce de novo, você não tem mais prazer no pecado, porque Cristo te liberta. Ele vai dizer em João 8,36, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você vai viver livre, você vai viver uma vida de liberdade, não de escravidão. Se você estiver vivendo no pecado, você está vivendo na escravidão. Amém? Romanos 6,14 vai dizer assim, ó, vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Deus abençoe, faça a vontade de Deus, creia em Cristo. Amém? De todo o coração, não só com palavras, mas de todo o coração. Deus abençoe a todos.